Nós estamos no primeiro capítulo ainda, bem lentamente, trecho a trecho. Eu gostaria de ler desde o terceiro versículo. Nós vamos do 3 até o 14. O nosso foco hoje é do 11 ao 14, mas eu quero ler o trecho todo, que já tem as partes que nós falamos a semana retrasada e a semana passada. Só para a gente lembrar o que já foi dito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a boa vontade que Ele tem, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, a sua boa vontade que Ele propôs em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Este último trecho, do verso 11 ao verso 14, que é o tema de hoje, é o que nós vamos nos deter, mas lembrando um pouco o que aconteceu nos outros 2 domingos, Deus é bendito por tudo que Ele, desde a eternidade, propôs para cada um de nós como vida nele, porque tudo parte dele, somos feitura dele, somos criação dele, nele nós podemos dizer o que somos e por que existimos. Tudo converge em Cristo, porque tudo parte de Cristo, porque Ele é Senhor, sustentador, Criador de todas as coisas. Nele tudo converge, porque Deus estava em Cristo, reconciliando todo o mundo decaído e perdido consigo mesmo, pelo sangue da sua cruz. E assim a nossa existência, a nossa identidade não poderia estar de maneira alguma desassociada do fato de que Cristo é Senhor, Criador, e por Ele, para Ele e dele são todas as coisas. Nós estamos pensando nestes domingos sobre a nossa vida, cheios da sua presença, e da nossa vida, que leva a sua presença aonde nós estamos. Por isso a dúvida de, então quem somos? E aqui nesse último trecho, Paulo diz que predestinados fomos para o louvor da sua glória. Existimos para glorificar a este Senhor, mentor, idealizador, criador, programador, sustentador, Senhor, sacrifício que mantém e que redime tudo o que estava perdido, porque tudo é dele, e nós só somos o que somos, nele e por ele, e para o louvor da sua glória é que nós existimos. Ele diz aqui que nós, os que cremos na pregação do Evangelho, da nossa salvação, fomos selados com o Espírito, que é o penhor até o resgate eterno da nossa vida.
A palavra que Paulo usa aqui para penhor, a palavra arrabon, é uma palavra que tem a raiz no hebraico. E ela significaria para nós a primeira prestação. A primeira etapa do que ele ainda vai fazer por completo. E é verdade, o que o Espírito representa em nós e entre nós, a vida que temos no reino, é um prenúncio. Para nós, na língua portuguesa, pode ter também aquela ideia de que está penhorado o valor do Espírito até que Deus venha nos resgatar. Quem já fez algum tipo de penhor na Caixa Econômica sabe como funciona. Para você poder resgatar um bem, você deixa um valor. Também podemos pensar nesse tipo de interpretação. Algo adiantado foi deixado, porque nós somos dele, não estávamos nele. Porque o pecado original, sob o qual eu e você nascemos, já decaídos e separados de Deus, exigia de nós a nossa vida e a nossa existência. Mas porque Ele, com o seu sangue, pagou o preço, e nós cremos no Evangelho da salvação, e passamos a ser dele, o penhor do Espírito habita em nós, como quem diz, esses são meus, até o dia do resgate eterno. Mas eu quero pensar com você sobre o que significa sermos feitos para o louvor da sua glória. É uma questão de natureza e não de obrigação. Pensei em uma maneira simples de bater papo sobre esse assunto hoje, antes da nossa ceia. Tudo que você faz tem um pouco do que você é. Tudo que você produz carrega um pouco das tuas marcas, da tua própria essência. Porque o que fazemos expressa o que somos. O nosso jeito está impresso naquilo que nós fazemos. O nosso ser também está impresso naquilo que produzimos. Os hipócritas e falsos acham que o que fazem podem levar a identidade do que não são. É só uma questão de tempo para que de verdade apareça. Mas falando sobre pessoas que são normais, eu não sei se a gente tem gente normal nesse mundo, mas quando a gente vê alguma coisa feita por alguém, a gente fala, isso aqui é a cara do fulano. Essa semana eu estava vendo, né, Beta? Você colocou lá uns bolos, né, que você fez, os doces da Beta. Quem não segue devia seguir no Instagram os doces da Beta. E aí então, falou, puxa, quanto carinho, quanto detalhe da florzinha, do negócio, né? Então tem a cara da Beta no bolo. Quando alguém entra na sua casa, mas só que tem a cara do fulano. O quarto bagunçado dos nossos filhos, só que tem a cara dele, meu. Esse chinelo, aquela cueca no lustre, tem a cara dele. Fizeram guerra de cueca suja e ficou pendurada. Não é verdade? Parece que você sente as marcas de quem fez aquilo naquele lugar. Eu não sei se você sabe, mas esse prédio, que não é a igreja, é só o lugar que a igreja se reúne, a igreja somos nós, mas o jeito que ele é, vai dizer um pouco quem nós somos. Se nós somos gente simples, se nós somos gente amiga, se nós somos pessoas de um coração familiar, o jeito que funciona a nossa cantina, o jeito que a gente se relaciona e como é organizada a estrutura dos departamentos, vai expressar o que a gente carrega no coração e quem nós somos. Porque o que a gente faz expressa um pouco o que a gente é. O museu glorifica a história e a memória de alguém ou de uma época. Ali está guardada a memória nos objetos que ali estão. Você já foi num museu? A obra de Goya, pintor espanhol. Nebulosa. Estranha. A obra de Picasso. As ideias, a ética, o pensamento, o ser está ali. Em cada marca de pincel e de tinta. A obra de Federico Fellini, doida em alguns aspectos,
profunda. A obra de Steven Spielberg, a filosofia por trás das histórias, traz um pouco de quem é esse cara. Eu descubro um pouco quem ele é pelas coisas que ele faz. A obra de Caetano Veloso, a obra de Gilberto Gil, o pensamento, as ideias, o sentimento, aquela pessoa está ali na sua obra. As obras e criações, elas carregam as marcas, o caráter, o sentimento e a vida do seu idealizador. Não é interessante você ver ou ouvir alguém que pega uma música de um fulano e regrava de um outro jeito, e você fala, poxa, eu não curti isso. É interessante. Algumas parece que conseguem manter e às vezes até lapidar a identidade que o autor original quis expressar. Algumas fogem completamente. Você lê o livro, depois assiste o filme ou vê a peça, e você não consegue sentir o que você sentiu nas entrelinhas, naquela obra que foi mexida por alguém. E quando essa obra ela é mexida, parece que essa desconexão com a sua origem faz com que ela morra. Ela perde o seu valor. Porque ela não traz mais as marcas de quem a criou. Porque uma obra carrega a glória do seu autor. Desconectar a obra do seu autor é desvalorizar a obra ou matá-la, já que você a desligou da sua origem. Quando nós lemos Romanos 11, quando Paulo fala que nós somos enxertados na oliveira, ou quando Jesus fala em João 15, que nós somos ramos de uma videira, somos apenas ramos, o fruto pertence à videira, e nós somos apenas ramos. Mas quando esse fruto não é dado, ele não glorifica a videira, porque eu não vejo a videira no fruto, o ramo também é cortado. Se você se aproxima de uma árvore para chupar uma laranja, aquela árvore tem uma laranja docinha. Quem já foi em pomar? E aquele fruto não é doce como os outros, você vai jogar ele fora. Vai podar aquele ramo. Não porque não seja um fruto, mas porque ele não tem nada a ver com os outros frutos daquela árvore ou com daquela safra. Parece que desconectar o fruto da qualidade da sua videira original, da sua árvore original, o mata. Porque o fruto tem uma geração, ele tem uma história, ele tem uma origem. Parece que esse fruto, ele aponta para a glória, a beleza, a força daquela árvore frutífera que o gerou. O fruto não pode por si só deixar uma geração, ele é só um fruto. Mas a sua existência aponta para a sua geração. Uma uva que não é uva faz com que a videira seja completamente esquecida. Tudo que o fruto faz e glorifica a árvore. O fruto carrega a glória dessa árvore frutífera. Se um fruto não carrega a essência dessa árvore mãe, ele não é fruto dela, não, absolutamente. Não carrega as características da sua origem. Vamos pensar nos filhos. Os filhos carregam a glória dos pais. Mais ou menos, respeitando uma lei natural de toda a criação. Se um filho se desliga dos princípios dos seus pais, uma ruptura terrível. Ele não se identifica mais com aquilo que ele é, porque dali foi gerado. Obviamente que nossos filhos vão saber muito mais do que a gente sabe. A facilidade do aprendizado, a comunicação no mundo, a oportunidade do desenvolvimento intelectual é tão maior nos dias de hoje. Mas uma coisa é verdade, ele é marcado como sendo filho de alguém por carregar exatamente a mesma essência.
Não importando a grandeza que ele atinja, a glória dos pais, por ver nele seus princípios e valores, está mantida e ali expressa. E é bonito quando você vê um jogador, um ator ou alguém que é premiado e diz: eu quero agradecer aos meus pais. Os pais também se realizam nas realizações dos filhos porque se enxergam ali. Ali está a sua essência, ali está o seu trabalho, ali está a sua dor, ali está a sua obra. Ali está a sua amamentação, ali está a sua gestação. Ali está as novalginas de madrugada, as fraldas trocadas. A minha vida continua ali. E os filhos levam a glória dos seus pais. Obviamente que nesse exemplo, contando com um mundo tão perdido que a gente vive, infelizmente existem alguns exemplos de pais que não deixam uma essência aos seus filhos, ou que fazem com que os filhos, com muitos motivos plausíveis, não queiram reproduzir o que os pais são. Mas essa é uma distorção do comportamento pelo pecado. A verdade é que toda obra e tudo que nós fazemos ou geramos carrega a nossa glória. E desligar essa obra de nós mesmos é invalidá-la. Porque ninguém, como um filho, que se desliga da sua origem, vai ser enxergado como filho, porque ele deixou a sua geração. Nós só podemos dizer que somos o que somos, porque carregamos algo de alguém. Você carrega um pouco da glória, o que você é, expressa a glória dos seus mentores, de seus professores, de pessoas que produziram algo em você, e vai ser visto por toda a vida, aonde você estiver, a glória daqueles que de alguma forma produziram algo no seu crescimento. E vou dizer a você que vai ser um prazer na sua vida dizer isso. Eu estava num evento e eu achei engraçado isso. Aliás, eu vejo isso muitas vezes, isso acontece muito. De jovens que tocam, falam: puxa, eu comecei a tocar ouvindo o Resgate tocar. E quando eu vejo o garoto tocar, ele toca muito melhor do que eu. Porque eu não sou um guitar hero, eu sou um guitarreiro. Eu não sou acadêmico, eu não aprendi na escola, aprendi meio na raça, eu faço os acordes meio errados, eu não sei os nomes. Mas é interessante que para o garoto que não sabia nada, eu devia ser muito. Hoje ele é muito mais. E eu diria a ele: você não deveria se inspirar em mim, tem caras muito melhores. Mas parece que ele carrega um certo carinho. Ele carrega uma ligação que tem prazer de dizer: eu gosto do Zé. E ele sabe que ele toca muito mais do que eu sei tocar. Mas isso não é importante. Não é importante o quanto eu sei que aprendi mais do que o meu pai. Já está na glória, já é falecido, mas ele tinha só o primário. E eu pude chegar a estudar numa faculdade. Mas essa ligação que eu tinha de fazer questão de glorificar o meu pai. Ontem eu torci para a Itália contra a Alemanha, irmãos. E eu sofri naqueles pênaltis. E nós perdemos. Digo nós, porque meu avô era italiano. Ele era pedreiro. Mas não é isso que importa. Porque eu carrego um pouco da ligação dessa família. Como diria o pai do Kung Fu Panda, um profeta: o macarrão corre nas nossas veias. Não é? Agora imagina como seria a nossa ligação e o nosso reconhecimento com quem nos gerou, quando nós descobrimos que Ele sempre será mais do que nós.
que nunca a gente vai poder estudar e superá-lo? Como seria o nosso desejo de carregar a glória de alguém que nos gerou, se de verdade tudo que temos e somos vem dele, e jamais conseguiremos expressá-lo na sua grandeza? Quem somos nós? Somos glorificadores daqueles que nos geraram. Essa é a sua identidade, como um ser humano que pisa nessa terra. Eu sou uma obra que carrega a glória de mentores, mestres, professores, pais. Não é interessante lermos o Salmo 19, versículo 1? Quando olhamos a natureza, os céus e a terra, dizemos a Deus, essa obra, os céus proclamam a tua glória. O firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Ou o Salmo 96, que os rios batem palmas, os montes cantam, porque toda a natureza aponta para o seu Criador, porque a glória dele está aqui, impressa. E se nós, como gerados em espírito, a partir de Cristo, do seu sacrifício, chamados filhos por adoção, que temos o penhor do Espírito, somos a imagem e semelhança de Deus, é porque carregamos a glória do nosso Criador. Aí você vai me perguntar, eu sei que onde está querendo chegar, Zé, já estou entendendo. Você está querendo dizer que eu sou obrigado então a fazer igual Jesus fazia, sou obrigado a pensar como ele pensava, você vai querer encaixotar o nosso pensamento? Não. Você não pode fazer isso. Porque não é uma questão de imitação, é uma questão de natureza. Se o Espírito Santo de Deus habita em você e de verdade você é filho por adoção, e ele habita em você, dando a você a mente de Cristo, um novo sentimento, e transformou o teu ser, e você morreu, porque está crucificado com Cristo, e não é mais a sua vontade, mas a vontade daquele que te criou, e que por você se sacrificou na cruz. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não sou o que sou e não faço o que faço, e não expresso o que expresso, porque eu sou obrigado a fazê-la, ou fazê-lo. É porque esta é a minha natureza. Eu sempre brinquei que os meus filhos, quando a Blanche ficou grávida a primeira vez, eu dizia, todos eles têm que ter nariz grande como o pai. Se não tiver, eu faço uma plástica e mando crescer. Essa glória que a gente carrega é uma coisa natural. Aliás, eu tenho que lutar contra, para que eu não a expresse. E quando Paulo diz que nós somos predestinados para louvor da sua glória, é porque isso faz parte da nossa existência, do porquê nós existimos. Não é uma imposição. Todas as vezes que alguém disser a você, você tem que ser assim, e você tiver que se esforçar para ser, mesmo que você consiga parecer, há um risco. Um risco de você ter feito alguma coisa na tua força, e não ter rendido o teu caráter a Cristo. Porque na raça, a gente pode ser bonzinho, com o nosso coração morrendo de ódio. Na raça, a gente pode ser educado, tendo vontade de dar um chute. Na educação, a gente consegue segurar um pouco o comportamento, mas não sempre. Uma hora estoura a tampa. Agora, quem é controlado pelo Espírito, e morreu, e a cada dia está sendo transformado, começa naturalmente a expressar a glória daquele que o gerou. Não que seja uma obra fácil, porque dói muito a transformação. A gente tem que morrer um pouco a cada dia. Nós temos que reconhecer o que não somos diante dele a cada dia. Mas a nossa natureza, nós não podemos negá-la, somos de Deus. Se nós negamos a Deus, que é o nosso Criador, então nós temos uma morte cósmica. Nós nos desligamos do porquê da existência de todas as coisas. Negando a Deus, nos desligamos da nossa origem e queremos ser a glória de nós mesmos.
Aliás, assim é o homem. Ele quer dizer que ele é a própria geração dele mesmo. Não, ninguém fez isso por mim, fui eu que fiz. Fui eu que criei, fui eu que inventei. Ele não somente quer dizer que ele mesmo se gerou, como quer se sentir Deus que gerou outros e outras coisas. Terrível. Como o homem se desliga da sua origem tentando ser o próprio Deus. Uma obra carrega a glória do seu autor. Desconectar a obra do seu autor é matar essa obra porque negamos a sua origem. O fruto é a glória de uma árvore. Se ele não carregar a sua essência, não carrega as características da sua origem, para nós ele não é um fruto. E um filho que não demonstra a origem de seus pais, não pode receber a denominação de filho. E nós, se insistirmos em vivermos a nossa vida como se fôssemos gerados por nós mesmos, senhores de nós mesmos, e a partir de nós outras coisas são geradas, nós estamos mortos. Porque nós fomos predestinados para o louvor da sua glória. Aí dá para entender como é ridícula a tentativa do homem em lutar pela sua glória humana, em se exaltar e se sentir pomposamente cheio de si próprio ou de qualquer coisa, porque ele não tem glória em si. Ele expressa a glória de Deus e glorifica ao próprio Deus com o seu viver. Se você pensa que o teu louvor é o momento que você entra aqui e canta, você está enganado. Aqui é momento litúrgico, momento de reunião e de culto, onde juntos prestamos a nossa adoração, o nosso louvor. Mas aqui dentro a gente consegue ser personagem, né? Fala a verdade, irmão. Aqui dentro você entra, põe a Bíblia embaixo do braço, faz uma cara de crente. Aqui dentro a gente usa algumas gírias evangélicas. Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, está na bênção, irmão, Deus é contigo, varão. E outras que a gente diz, estou na glória, está estreito, vá com Deus, vá com o diabo que te carregue. Não, essa a gente não fala, essa a gente só pensa. Deus só ouve, as pessoas não ouvem. E outras, que tais? O jeito que a gente canta, fazemos os nossos trejeitos. Nada contra se você gosta de dançar, levantar a mão, baixar a mão. Você é livre, irmão, fique à vontade. Só é um problema quando aquilo é só para mostrar para os outros que você é o que você não é. Agora, o culto de verdade começa quando a gente diz amém até semana que vem. Aí começou o teu culto. E aí é o problema. É quando você sai por aquela porta e tudo que você faz e expressa a tua origem. Quando o filho da gente fala alguma coisa feia, fala, com que você aprendeu isso? Comigo é que não foi. Não é? A vida que a gente leva lá fora, fora daquelas quatro paredes, glorifica a nossa origem. Nós somos predestinados para isso. Agora a gente não pode glorificar a nossa origem porque é uma obrigação religiosa que a gente tem, mas porque de verdade nós reconhecemos que somos pecadores e diante dele nos curvamos para a transformação. Porque só nele nós existimos. Fomos gerados a partir dele, predestinados em Cristo para ele próprio e para o Senhor, para o louvor da sua glória. E é muito incrível percebermos como Deus é glorificado na vida da sua igreja, que não é as quatro paredes. Vou falar uma coisa aqui que vai servir para nós aqui. Se alguma coisa da nossa obra
alcançar alguém lá fora, as benfeitorias, nossa missão, nosso auxílio social, cidadão, se contribuir com alguém que está lá fora, não vale a pena a gente ter um programa de rádio e de televisão para mostrar para o mundo nossas obras sociais. Pode até ser que as pessoas assistam e pensem que nós somos alguma coisa, porque aquelas obras levam a nossa glória. Essa é a tentativa da religião. Demonstrar feitos para que as pessoas procurem a instituição. Mas eu e você, que sentamos nessa cadeira todo domingo, quando saímos daquela porta, não vamos glorificar uma instituição, nem uma obra social, apesar dela ser muito importante e devemos fazê-la. Mas elas vão glorificar a Deus. E quem é esse menino? Você viu como é que ele é educado? Quem é seu pai? Eu sabia. É filho do fulano. Você ouviu essa música? Eu sempre falo. O Caetano é demais. Eu não tenho o que dizer. Tenho o que dizer. Olha isso daqui, ó. Isso aqui está na Bíblia, cara. Por isso que eu gosto desse cara. É demais. Olha esse quadro. Você viu aquele filme? Meu, Spielberg é incrível, cara. Ele sempre tem algo especial. E você acaba o filme pensando. Ou tantos outros, citei um aqui, qualquer que seja. Cara, o Tom Hanks, parece que ele escolhe os filmes a dedo. Para demonstrar coisas que ele quer dizer. Quando ele faz um papel. Meu Deus é demais. Deus é incrível, Ele existe mesmo. Você viu aquelas pessoas? Você viu aquele cara que passou aqui? Ele é de Jesus. Quando eu vejo a obra, eu olho para o autor. Nós não podemos ser uma igreja que está cheia de orgulho, porque as pessoas louvam a obra. Quando elas olharem para a obra, elas precisam glorificar o autor, porque a obra leva à glória do autor. Eu acho que nesses 6 anos de Casa da Rocha eu nunca disse, não que eu me lembre, e nunca vou dizer, irmão, fique em paz porque Deus vai te honrar. Se você espera numa pregação eu dizer, Deus vai te honrar, e eu não disse, foi de propósito. Porque Deus não vai te honrar. É você que vai honrar a Ele. Porque nessa história, Ele é Senhor e a gente é servo. Ele é Deus e nós somos feitura das suas mãos, criados para o louvor da sua glória. Se por acaso formos bem-sucedidos e bem-aventurados no que fazemos, seja na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ministério, em qualquer obra que façamos, e Deus nos der um bom destino na nossa jornada, ainda que sejamos muito bem-sucedidos e felizes com o resultado, todos nós daremos glórias a Deus. E tudo que Deus fez é para que qualquer um que olhe para nós glorifique a Deus e não a obra. Nessa vida curta ministerial, eu já encontrei tanta gente que está tão preocupada se vai ser reconhecida e se vai ter glória e honra. Quiçá sejamos um povo, parte do corpo de Cristo nesse bairro, nessa cidade, que de verdade entende que foi criado para o louvor da sua glória. Predestinados. E aí a nossa cabeça vai assentando e a gente vai se colocando no lugar e eu vou entendendo que Ele em mim, Deus habitando na minha vida, porque eu me rendi a Ele pela palavra do Evangelho da salvação, como Paulo diz, vou colocando a minha cabeça no lugar.
Eu nasci num mundo decaído e separado de Deus, e eu também assim estava morto nos meus delitos e pecados. Não era nada. Quando eu o encontrei e descobri quem eu era e quem eu não era, eu me rendi. E agora eu estou crucificado com Ele. E eu entendo que eu fui criatura, separada do propósito. Mas eu só sou o que sou nele. E o que sou, sou por Ele. E o que sou para Ele. E tudo que eu faço e agora sou, aponta para Ele. Eu sou salvo. Eu sou filho por adoção. Agora eu sei quem eu sou. Ou começo pelo menos a entender. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu tenho. Eu não sou o que eu ajunto. Eu sou a minha origem. Eu preciso refletir o que Deus é no meu viver. Glorificá-lo e de verdade ser a sua imagem. Porque quem busca uma identidade nas coisas que tem ou que faz nessa terra morre vazio. Porque quem se desliga da sua origem entra na morte cósmica. Não tem razão de existir. Por isso, quando eu te descobri, Senhor, quando eu encontrei os teus altares, quando o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, mas eu falei, eu encontrei a minha origem. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou. Predestinado para o louvor da sua glória. Amém. Vamos ficar de pé. Gostaria de fazer uma oração de rendição. Vamos fechar os nossos olhos. Ore. Se por acaso você tem tentado ser a sua própria origem, se você tem se desligado, ou se você tem tentado na raça parecer com Ele, não é isso. Peça perdão a Deus e fala, Senhor, eu preciso, cada dia mais, mortificar a minha própria carne. Diga isso a Ele. O jeito que eu vivo, a maneira que eu dirijo no trânsito, a maneira como eu falo com os meus pais, como me dirijo aos meus filhos, a honestidade que eu demonstro no meu trabalho, o jeito que eu canto na igreja, a maneira como eu prego, a maneira como eu ouço, como me relaciono com as pessoas, tudo demonstra o Criador desta obra que está aqui. Revela quem trabalha aqui dentro, que é o teu Espírito, Senhor. Deus Criador, Senhor Jesus Cristo, Redentor, Espírito Santo, Consolador, Trindade bendita, nossa vida é tua. Pela graça somos o que somos, como diz Paulo. Porque de ti fomos gerados, Senhor. Fomos enxertados na oliveira como um ramo, e de nós mesmos, pela nossa própria força, não podemos dar fruto. Porque o que fazemos aponta para a videira verdadeira, e para o Pai que é o agricultor, e não a nós mesmos, Senhor. Sabe, Senhor, tem dia que a gente se sente mal porque ninguém nos reconhece. Tem dia que a nossa carne nos leva a um desespero, a uma tristeza, porque não fomos reconhecidos pelas pessoas. Mas não foi para isso que nós fomos criados, mas sim para o louvor da tua glória. Para o louvor da tua glória. Senhor, nos perdoa pelas tentativas de sermos deuses de nós mesmos, ou por pensarmos que o que fazemos trará glória a nós mesmos. Nesta manhã nós queremos relocar o nosso pensamento, Senhor, curar nossas ideias, te pedir perdão e entender um pouquinho mais, um passo adiante sobre quem somos. Somos teus. Agora eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu sei quem me sustenta e sei por que devo ser o que sou. E tudo que eu fizer vai apontar para o Senhor, porque eu sou predestinado para o louvor da tua glória.
Nos ajuda, Senhor, a carregarmos um pouco mais dela, a vencermos o pecado que tão de perto nos assedia, a nossa carne, Senhor, que tem que ser mortificada e crucificada, esse corpo mortal que nos incomoda, nos perdoa. Somos desventurados, queremos fazer o bem e não conseguimos, e o mal que a gente não quer, a gente faz toda hora, como Paulo também diz. Molda-nos, transforma-nos, Espírito Santo de Deus, Consolador, que produz o fruto e a obra Tua em nós, para a glorificação do Pai. Trabalha, nos quebrantamos e nos entregamos, Senhor. Hoje nós vamos participar da ceia, Senhor. Vamos partir o pão, beber do cálice. E vamos juntos celebrar a vida, a morte e a ressurreição do Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor Salvador das nossas vidas. E como filhos por adoção podemos sentar na Tua mesa. E o que nos alimenta não é nada que tem nessa terra, mas é o pão vivo que desceu dos céus. Molda-nos a Tua igreja, para glorificarmos o Teu nome, porque somos predestinados para o louvor da Tua glória. A Ti a honra e a glória para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos dar um forte aplauso ao nosso Senhor.